Bem, olá, meu nome é Louise, eu sou recém-graduada em Pedagogia na Universidade Federal do Ceará, UFC, e sou militante do Movimento de Juventudes Anticapitalistas Rua. Eu estou fazendo esse vídeo para falar com vocês um pouquinho sobre feminismo negro. A importância do feminismo negro. A gente pode até pensar assim, mas por que falar sobre um feminismo negro? Por que ser tão específico nesse ponto? É porque quando a gente pensa o feminismo, a gente pensa uma concepção social que acredita que a mulher, ela não precisa ser necessariamente igual ao homem, mas ela precisa ser entendida a partir das suas diferenças, não enquanto um ser inferior. Não enquanto um ser que tenha menos inteligência ou que mereça ganhar menos por ter menos força física no seu trabalho, né, dentro da sociedade. Mas a gente pensa a mulher enquanto um ser social, enquanto um ser político, enquanto um ser completo. E pensar o feminismo negro é ir além disso, é colocar que as mulheres negras, né, vistas assim como toda a raça negra durante muito tempo, como alguém que não pertencia à raça humana, que era a questão de que nós estávamos, né, a um degrau menor na cadeia revolucionária. Então a gente pensa a mulher negra dentro dessa perspectiva de luta, entendendo que essa mulher também contribuiu para a formulação do feminismo. O feminismo, ele surge enquanto feminismo, enquanto luta de mulheres, muito numa realidade europeia, numa realidade americana, porque ele surge quando as mulheres começaram a reivindicar o seu direito a voto, o seu direito à voz, o seu direito à participação social. E aí a gente pensa que pode não ter tido mulheres negras, porque essas mulheres, a própria etnia negra, ela vivia à margem dessa concepção social. No entanto, a gente tem importantes relatos de mulheres negras que fizeram a sua revolução, mesmo na conjuntura americana, durante o apartheid. Mulheres que se revoltaram, mulheres que se rebelaram e que se utilizaram da sua força enquanto mulher para construir uma nova concepção social. Então, assim, é importante a gente entender que as mulheres negras, mesmo estando situadas à margem dessa construção social, elas também têm a sua participação. E é por isso que hoje a gente pensa o feminismo também nessa perspectiva de entender como foi que ele se deu, quais são os elementos e os sujeitos da história que não contam como esses sítios sociais foram se desenvolvendo. Então, o feminismo negro, ele começou a se difundir nos Estados Unidos entre 1960 e 1980, a partir de uma concepção da mulher negra enquanto elemento político e social, também na luta, né, por essa diminuição dessas divergências sociais entre negros e brancos, que é quando também se dá a revolução social que permeava a questão do apartheid, a questão de como era essa discussão de raça e de etnia na própria nação americana. Nesse período também, em 1973, é quando tem a fundação de uma organização de mulheres negras lá nos Estados Unidos. Então isso aí cria uma repercussão tanto na mídia, como também uma repercussão nos outros países, fortalecendo essa perspectiva de existência e de organização da mulher negra para também estar participando enquanto sujeito social dessa luta. E assim, é importante a gente ter essa concepção, porque se lá, né, nos Estados Unidos, que foi também uma colônia, mas não foi uma colônia de exploração, como foi o caso aqui do Brasil na sua construção social, a gente precisa também ter esses dados para poder pensar como é que essa mulher ela foi vista aqui no Brasil.
essa mulher negra, ela chegava escravizada, era uma mulher que era colocada à margem da sociedade, porque ela servia apenas de utilidade, não só dentro da casa, né, dos senhores, dos engenhos, mas também como um objeto de prazer sexual. Então, a gente precisa entender que essa concepção de que a mulher negra, ela é bunda, ela é peito grande, aqui no Brasil ela tem essa construção que é muito reproduzida e muito explorada na época do carnaval, a gente precisa entender que isso também está atrelado a uma condição de escravidão, a uma condição de escravatura. Então nós, enquanto militantes sociais, quando reivindicamos que a mulher negra ela seja percebida, ela seja valorizada, para além de um corpo exposto na Sapucaí, para além de um corpo exposto numa escola de samba, é entender que a construção dela naquele colegiado precisa estar mais atrelada a uma organização social, né, porque ela está ali representando a sua comunidade, que era o que era muito comum desde a época de quando foi se construindo essa história, do que mesmo para estar difundindo de maneira errada esse comércio brasileiro, esse comércio de mulheres brasileiras. Então a gente precisa entender que essa mulher negra, ela é fruto dessa miscigenação, né, da nossa etnia. Ao chegar aqui no Brasil, ela chegou enquanto escrava, mas também foi construída enquanto sujeito social, né? E essas mulheres, elas foram lutando para ter garantida a sua liberdade. Nós também temos a mulher negra, que é fruto não só da miscigenação entre branco e negro, mas também da miscigenação entre negro e índio. Então ela se coloca também aí enquanto uma mulher que precisa também ser vista, porque de uma certa maneira esses dois grupos sociais que fazem parte da maioria da nossa população, eles são esquecidos no cálculo que se diz de políticas públicas que reverberem em condições sociais de sobrevivência. Então, hoje, o que nós temos de dados aqui no Brasil é que 50% da nossa população é negra, assumidamente negra, né? Mais de 50% da nossa população é assumidamente negra, e desses 50% dessa população negra, nós temos cerca de 12,39% de mulheres. Então a gente precisa também ter esse olhar, porque são essas mulheres que, pela própria condição de raça, de cor, de construção social dentro do nosso país, né, estão muitas vezes afastadas dos centros da cidade, tendo que realizar um percurso maior para poder chegar aos seus centros de trabalho, para estar presente nos centros urbanos, né? São essas mulheres que estão inseridas numa condição de ter até 3 jornadas de trabalho, 3 jornadas diárias, se quiserem trabalhar, estudar, ter um curso superior. São essas mulheres que acabam indo para os empregos mais precarizados, são essas mulheres que estão mais afastadas dos centros comerciais, dos centros educacionais, e são essas mulheres que sentem na pele o peso de estarem num país em que a sua construção, ela se pauta pelo machismo, ela se pauta pela exploração das pessoas e ela se pauta por uma concepção capitalista. Então, para já ir concluindo, né? A gente precisa compreender que hoje, para a mulher negra, não cabe mais esse papel subalterno, esse papel de ser algo como um adereço. A mulher negra, ela hoje existe, ela reivindica a sua organização política, a sua organização social. Então a gente precisa entender que hoje, para nós, enquanto militantes sociais, enquanto militantes do feminismo, enquanto militantes do feminismo negro, nos reconhecermos na outra, né? Entendermos a desconstrução midiática do cabelo liso, necessário para que seja bonita, né? Aquela coisa de, seria tão bonitinha se tivesse um cabelo mais lisinho. Entender o nosso corpo, entender a nossa formação genética, entender a nossa organização enquanto povo é muito necessário.
As mulheres negras hoje, elas precisam se organizar porque elas sentem a necessidade de não estarem mais expostas àquilo que já é rotineiro, né? A ser a mulher que é espancada, a ser a mulher que está nos altos índices de violência doméstica, a ser a mulher que só tem como objeto de trabalho o trabalho doméstico. Hoje nós somos mulheres que estamos nas universidades, que estamos nos organizando, que estamos no mercado de trabalho, que estamos pensando a nossa formação social, que estamos nos orgulhando de sermos quem nós somos, entendendo que a nossa raça, ela permeia a nossa história, mas ela também nos define enquanto uma concepção social de um povo historicamente brasileiro. Então, é com muito prazer assim, que eu envio esses vídeos, falando para vocês um pouco sobre esse feminismo negro. Na realidade, esse é o nosso feminismo, o feminismo nosso de todos os dias, que luta pela mulher negra, pela mulher índia, pela mulher branca, pela mulher parda, que muitas das vezes também é índia, também é negra, e não consegue se reconhecer como nenhuma das duas, pela mulher brasileira, pela mulher enquanto um ser social, enquanto um ser autônomo, enquanto um ser político, enquanto um ser que pensa, que formula e que planeja como vai atuar e quais os rumos e direcionamentos que vai dar para a sua construção. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Eu espero que vocês aproveitem o espaço. Eu espero que vocês gostem, certo? Meu nome é Louise Anne. Se vocês quiserem me adicionar, seria uma honra e eu agradeço a oportunidade. E eu convido vocês para conhecerem mais sobre o feminismo negro. Existem vários textos na internet, existem artigos que já escrevem sobre o feminismo negro. Convido vocês para conhecerem mais sobre o feminismo, convido vocês para conhecerem mais sobre a luta social, porque, enfim, essa Copa, que é algo que se aproxima, vai descortinar muitos mitos brasileiros, né? Eles estão vendendo lá fora um país aonde impera a cachaça, aonde impera a mulher negra do peitão, da bundona, a mulher que pode ser exposta, a mulher que pode ser curtida, né, por um preço irrelevante. Eles estão vendendo os nossos jovens, eles estão propagando uma cultura brasileira de maneira deturpada. Então, nós, enquanto mulheres brasileiras, nós, enquanto mulheres negras, nós estamos aqui para reivindicar essa construção, para dizer que o Brasil não tem só futebol, para dizer que o Brasil não tem só mulheres que são bunda em peito. Nós somos mulheres que temos uma concepção social, que temos clareza do nosso papel na construção histórica e social do nosso país e que estamos a cada dia mais nos apropriando disso, né, e construindo essa sororidade, que é esse termo que nos define. Quem nos ensinou que uma mulher não é confiável? Não, companheiros, nós somos confiáveis. É de mulher para mulher, no olhar, que nós conseguimos entender as nossas angústias diárias, as nossas construções diárias. Como é difícil para nós estar num campus afastado, estar num curso de licenciatura, sermos obrigadas a estudar à noite, temos que dar conta de 2 jornadas, porque nós somos mulheres. Então, nós queremos receber este ser mulher e se sentir mulher, assim como Simone de Beauvoir coloca, esse ser mulher de maneira branda, de maneira calma, de maneira alegre. Nós queremos exercer esse ser mulher em sua plenitude. Então fica aqui o convite para vocês. Muito obrigada pela participação. Um beijo bem grande, certo? E foi um prazer. Desculpa a voz, eu tô meio gripada, mas é isso, gente. Boa semana, bom debate, boas discussões e vamos que vamos construir o feminismo, porque a nossa luta é todo dia contra o machismo, o racismo e a homofobia. Um beijo. Tchau. Enquanto o couro do chicote cortava a carne, a dor metabolizada fortificava o caráter. A colônia produziu muito mais que cativos, fez heroínas que, para não gerar escravos, matavam os filhos. Não fomos vencidas pela anulação social, sobrevivemos à ausência na novela e no comercial. O sistema pode até me transformar em empregada, mas não pode me fazer raciocinar como criada.
Enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo, as negras duelam para vencer o machismo, o preconceito e o racismo. Lutam para reverter o processo de aniquilação e encarceram afrodescendentes em cubículos na prisão. Não existe a Lei Maria da Penha que nos proteja da violência, de nos submeter aos cargos de limpeza, de ler no banheiro das faculdades hitleristas. Fora macacos cotistas, Pelo processo branqueador na sua beleza padrão, mas na lei dos justos a sua personificação da determinação. Navios negreiros e apelidos dados pelo escravizador falharam na missão de minar o complexo de inferior. Não sou a subalterna que o Senhor crê que construiu. Meu lugar não é nos calvários do Brasil. E se um dia eu tiver que me alistar no tráfico do morro, é porque a lei áurea não passa de um texto morto. Não precisa se esconder a segurança, eu sei que você está me seguindo pela minha afeição, a minha trança. Eu sei que o seu curso de protetor de nono praia te ensinaram que as negras saem do mercado com produtos embaixo de saia. Não quero um pote de manteiga ou de shampoo, quero frear um maquinário que me dá rodeiuru. Fazer meu povo entender que é inadmissível se contentar com as bolsas estudantis do péssimo ensino. Cansei de ver a minha gente nas estatísticas, as mães solteiras, setentas e diaristas. O aço das novas correntes não aprisiona minha mente, não me compre, não me faz mostrar os dentes. Mulher negra, não se acostume com o termo depreciativo. Não é melhor ter cabelo liso, nariz fino. Nossos traços faciais são como letras de documento que mantém vivo o maior crime de todos os tempos. Fique de pé pelos que no mar foram jogados, pelos corpos que nos pelourinhos foram descarnados. Não deixem que te façam pensar que o nosso papel na pátria é atrair gringo e turista interpretando mulata. Podem pagar menos pelos mesmos serviços, atacar a nossa religião, acusar de feitiços, menosprezar a nossa contribuição para a cultura brasileira. Só não podem arrancar o orgulho da nossa pele negra. Mulheres negras são como mantas Kevlar, preparadas pela vida para suportar o machismo, os tiros, o eurocentrismo. Abalam mais neste nosso nos cativos. Mulheres negras são como mantas Kevlar, preparadas pela vida para suportar o machismo, os tiros, o eurocentrismo. Abalam mais neste nosso nos cativos. Desculpa. Obrigada, gente. Obrigada.